Olá pessoal, você está no canal Professora Tereza Mendes Explica. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre eletrização. Mas antes de começar, vou lembrar você de não se esquecer de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. Se possível, compartilhe os nossos vídeos para que a gente possa continuar produzindo cada vez mais vídeos, porque isso ajuda muito as pessoas que procuram o nosso canal. E se você tiver algum comentário, alguma pergunta, alguma colocação, pode deixar aí que a gente responde sempre que pode, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre eletrização. Esse conteúdo ele está dentro das ciências da natureza, na área de física. Então, para o ensino fundamental, ele entra lá no 8º ou 9º ano. Geralmente, a gente costuma falar superficialmente sobre isso para que quando chegue no ensino médio, então a criança já tenha aí uma base para poder dar sequência no conteúdo. Então, para falar de eletrização, a gente sempre está falando de movimentos de elétrons, né? Movimentos de cargas. E aí, por esse motivo, eu vou começar falando sobre cargas. Quando a gente fala sobre cargas, a gente está falando dos prótons, que possuem cargas positivas, e nós temos os elétrons com carga negativa. E aí, sempre que a gente tem os prótons e os elétrons, a gente pode ter, então, uma eletrização. Mas como funciona essa eletrização? Ela vai funcionar através da repulsão ou da atração. Então, como funciona isso? A atração, ela ocorre quando a gente tem cargas opostas. Então, a gente pode falar lá, positivo e o negativo. Então, cargas opostas, a intenção é sempre a atração. E quando a gente tem cargas iguais, como positivo com positivo, ou o negativo com negativo, a ideia é sempre a repulsão. Então, a gente costuma falar assim, cargas opostas se atraem, cargas iguais se repelem. Tá? Então, isso é super importante quando a gente fala de eletrização, porque a gente está falando de eletrização e essa eletrização nada mais é do que o movimento dessas cargas positiva e negativa que vai dar, então, essa eletrização, essa produção de energia. Então, por falar nisso, a gente tem 3 tipos de eletrização. Vamos começar falando sobre a eletrização por atrito. Para ocorrer essa eletrização por atrito, precisa necessariamente ter uma fricção. Então, como aqui no exemplo eu mostro, aqui a gente tem um bastão de vidro. Esse bastão ele é friccionado na lã e aí com isso o bastão ele fica com cargas positivas e a lã fica com cargas negativas. E isso é o que a gente chama de eletrização. Então, é como se um objeto que está eletrizado com carga negativa, ele vai ter uma interação com a carga positiva e por esse motivo vai doar elétrons. Lembrando que é sempre os elétrons que vão sair de um lugar para o outro, tá bom? Voltando lá, nós vamos falar um pouquinho sobre a eletrização por contato. Como o nome já diz, eu preciso ter que encostar o objeto no outro para que tenha, então, a eletrização. Isso aqui sempre ocorre no seguinte sentido, né? Então, por exemplo, eu tenho lá o que a gente chama de condutor e tenho o que a gente chama de isolante, tá? O condutor é aquele que vai conduzir a energia, então ele vai favorecer para que esses elétrons continuem circulando, continuem tendo movimentação e aí com isso tenha essa energia. Então todas as substâncias feitas de metal são bons condutores elétricos.
Tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos: o ferro, o cobre, que é o mais utilizado, né? Então a fiação que vem a energia para nossa casa é feita de cobre, né? Então a gente tem, na maioria dos metais, eles são muito condutores, né? Então a eletricidade passa por eles com muita facilidade, tá? E aí nós temos também aquilo que a gente fala de isolante, que é aquilo que vai impedir que passe essa corrente, esses elétrons. Então aqui a gente tem como exemplo a madeira, o vidro, porcelana, o plástico. Aliás, é o plástico que faz a fita isolante, né? Então por isso a fita isolante ela é utilizada para eletrização de nível baixo, tá? Então é bem legal, bem importante aí. E a gente tem também a borracha, que é um dos condutores melhores que a gente tem ao nosso dispor, né? Então, por exemplo, se você está num veículo e começa a ter uma descarga elétrica, né, fora do veículo, o interessante é você ficar no veículo, porque quando essa descarga ela bater no chão, ela vai se espalhar. E ela se espalhando por algo que seja isolante, como o pneu, por exemplo, quem está dentro do veículo está protegido, né? Então, a borracha ela é um isolante muito importante no nosso meio. Então, a eletrização por contato, ela precisa de encostar, ela precisa desse contato, justamente por isso que tem esse nome, tá bom? E aí, a gente também fala sobre a eletrização por indução. Eletrização por indução, ela funciona da seguinte forma, tá? Vai ocorrer uma eletrização sem a necessidade de encostar, tá? Então, ocorre a atração ou a repulsão, tá? Então, vai ocorrer o movimento dessas cargas. Aquilo que está sem a carga é chamado de induzido e aquilo que está carregado é chamado de indutor. Então a gente chega próximo e aquilo que está sem carga passa a ter uma carga. Um exemplo muito do nosso cotidiano são as televisões, né? Então os televisores, quando você chega próximo, a energia que tem ali naquele televisor vai fazer com que o seu pelo levante. Também dá para fazer isso com plástico, porque o plástico ele está carregado, ele é o indutor. E o nosso corpo ele é o induzido, ele está sem a carga para aquilo. Então quando chegar próximo, você não precisa encostar, né? A energia ela vai passar e aí por isso que os pelinhos do braço acabam levantando. É só uma questão de curiosidade, mas isso acontece bastante no meio físico, né? Então esses elétrons eles sempre vão ser doados para o outro, né? No caso da eletrização por indução, sem encostar. Então é importante que você lembre exatamente isso. Então vamos lá olhar o nosso mapa. Então no nosso mapa ele mostra exatamente isso que eu expliquei para vocês. Ó, aqui a gente tem as cargas, a atração, a repulsão. É importante lembrar que nos tipos, o por atrito tem o contato, mas é uma fricção. A eletrização por contato basta encostar, onde a gente tem o condutor e o isolante, e a eletrização por indução não tem contato. A gente tem lá o indutor, que é aquele carregado, e o induzido, que é aquele sem carga, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Não esqueça de dar o seu like, porque é super importante pra gente continuar produzindo os vídeos e ajudar vocês, tá bom? Então por hoje é só. E até mais!